conta aí, se você puder elencar 3 ou 5, enfim, quanto você quiser, dos principais erros que você cometeu pra galera que tá ouvindo não cometer ao estudar pra concurso público. Excessos de métodos também. Tá. O lance é pegar um, você acha que exatamente. funciona... Começou ali. Você viu que ele se encaixa? Vai nele. Segue nele. Segue nele. Porque eu já fiz muito de... Eu comecei a estudar por um método. E aí, de repente, eu via na internet... Aí nesse momento já tinha internet. Eu via na internet um método revolucionário. Aí eu ia lá, trocava de método. Sim. E aí passava mais um pouco, porque a gente consome informação sobre concursos. Sim. E aí eu via mais um outro método e eu ia lá e começava de novo. E aí um outro problema, eu sempre começava de novo do zero. Então o LIMP, eu vi em todos os métodos que você imaginava. Porque aí eu pensava, nossa, um método revolucionário, vou começar por ele. Sentava para estudar administrativo, pá, LIMP. Mesma coisa. Aí mudava de novo. Ao invés de eu começar de onde eu parei e vai para frente, né? Porque o estudo já está feito. Sim. Não precisava ter voltado. Então, eu acho que esse excesso de olhar demais para os lados também te atrapalha. Uma outra coisa que eu acho muito complicado para concurso público é resumo. Tá. Cuidado na hora de fazer resumo. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir pra galera deixar nos comentários, eu quero ver quem tá realmente pegando essas dicas, esses insights da Tamini. Deixa aqui nos comentários os pontos que a Tamini vai falar sobre o que você não pode fazer, sobre os erros que ela cometeu e que levaram aí ela a sofrer algumas reprovações, e depois que ela ajustou esses pontos, ela conseguiu várias aprovações. Então, eu vou ajudar. O primeiro é não ficar pulando de galho em galho, não ficar trocando de método e material. Pega um que funciona, que tem muitas aprovações, e vai com ele até o final. Segundo ponto, você falou do resumo. Cuidado com o resumo. Cuidado com o resumo. Você precisa fazer anotações para você não deixar o teu estudo tão passivo. Tá. Né? Mas quando a gente está começando a estudar, a gente ainda não sabe o que é importante. Você está começando agora. Legal. Quem diz para você o que é importante ou não são as questões. A banca te diz o que é importante. Sim. Então, a gente traz muito da escola aquele negócio de copiar o que estava no quadro. Então, o professor está passando no quadro e a gente está copiando. Quando a gente foi para o online, virou uma bola de neve, porque a gente descobriu que podia pausar para fazer as anotações. Isso é bacana. Só que você transforma uma aula de 20 minutos em uma aula de 2 horas. Porque aí você quer pausar tudo e tudo mais. Então, é importante que você... ou você tenha um curso que te dá essa base para que você não precise copiar. Então, mostrando o que é importante. Exatamente. Ou você desapega da necessidade de escrever tudo. É muito difícil de desapegar. Sim. Porque a gente fez isso a escola inteira. O que a gente leva para o concurso público quando a gente chega é o que a gente fez na escola. Sim. Só que o que a gente fez na escola não funciona aqui. Aqui o sarrafo é mais em cima. Sim. Aqui não dá para você ficar pausando uma aula transformar uma aula de 20 minutos em uma aula de 2 horas. Então você precisa ter essa consciência de que você precisa avançar nas matérias. E não vai ser copiando tudo que o professor fala. Legal. Isso aí eu queria até dar um exemplo. Por exemplo, a gente fala, né, que estudar com método tal vai fazer a galera ser aprovada mais rápido. E aí vamos supor que a pessoa esteja do zero, não saiba o que é mais importante. Até ela descobrir quais artigos são mais importantes, o que a banca mais cobra, são questões e mais questões que ela tem que fazer. Aí, por exemplo, eu sou a prova viva disso, que no meu primeiro TJ eu acertei 13 questões de direito, das 40. Porque é isso, eu não tinha base, eu era iniciante, eu não sabia o que era mais importante, tentei estudar tudo, fui super mal. Aí depois eu gabaritei direito no TJ, acertei tudo, porque eu estudei menos tempo. Mas por quê? Aí eu mostro pra galera sempre, a apostila da Brabo, por exemplo, é que não dá pra vocês verem aí na câmera muito bem, mas por exemplo, ela mostra quais artigos mais caem no concurso do TJ. Então tá grifado, cada um dos artigos eles estão grifados, e tá assim, sei lá... Direito Processual Civil, artigo 466, o parágrafo 1º caiu no TJ 2021. Aí tem um artigo aqui, ó, 472, nunca caiu no TJ. Então, ela já está mapeada com os artigos que mais caem. Então, por isso que o encurtamento de caminho é um negócio óbvio, porque você já vai ter quais artigos mais caem, você vai dar mais importância para esses. Então, faz sentido esse lance de poder encurtar o caminho com o material que já te entrega o que mais cai. Eu gosto muito no material da Brabo do PDF unificado. Porque quando um aluno chega muito cru,
nunca vi direito na vida, é natural que eu peça para ele estudar por videoaula. Sim. E não pela lei seca direto. Sim. Estuda por videoaula. Mas ele também veio da escola com o eu preciso copiar. Sim. E na faculdade, às vezes, funcionava você estudar uma semana antes. No concurso, aqui também já não funciona mais. Exatamente. Então, eu sempre falo para os alunos, se você puder, imprime o PDF unificado. Se você tem essa necessidade de copiar, imprime o PDF unificado. Porque o PDF unificado tem o slide. Ele é o slide do professor. Você não vai precisar escrever o que está no slide. Por quê? Porque o slide está na sua mão. Você vai fazer pequenas anotações e vai facilitar a sua revisão. O que também é eu só passei no concurso quando eu aprendi a fazer revisão. E antes disso, foi um desastre. Enquanto você não aprender a fazer revisão, você não vai passar. Tá. Eu queria te dar um método mágico, mas não existe. Tem que fazer revisão. Sim. Então, o aluno, quando ele fica mais tranquilo, que ele não precisa copiar aquilo tudo, o estudo flui. Então, o slide, ele tem um espaço do slide. Dá para você fazer várias anotações. Então, facilita para o aluno que está chegando agora. Um aluno mais avançado, ele pega a apostila, ele abre a apostila. Então, eu sempre falo para o aluno, assiste a videoaula com a apostila aberta. Sim. Porque se o professor falou de um artigo, você tem que ler o artigo. Sim. Você vai o artigo 5º tal, você vai lá e lê. Você percebe, quando você estuda com a apostila na mão, que muito do que o professor está mostrando no slide é lei. Tá na apostila, mesmo. Você não precisa copiar. Sim. Tá ali. Você só vai fazer as anotações de eventuais coisas pontuais que o professor falou ali. Legal. E aí você faz ali na apostila. Você pode fazer numa folha separadinha também, tá? Mas a gente precisa perder essa coisa do eu preciso copiar tudo que o professor falou, porque não vai dar tempo. Não funciona. Não funciona. Eu fazia muito resumo, até quando eu mostro para os alunos da Bravo lá, eu tinha pacotes e pacotes de papel pardo, guardava todos os meus resumos lá e nunca passei em concurso fazendo isso. Estudava 3, 4 horas por dia, me matava e nunca passei. Aí depois eu estudei pelo material da Braba, eu fui indo, vendo a apostila, vendo as videoaulas, eu estudava menos tempo, é aquele lance de estudar menos e aprender mais. E aprender mais. É fundamental. Era o resumo em prosa que a gente chama, que é aquele que você vai escrever, quase uma psicografia que você vai fazendo. O problema é que a maioria das vezes esse resumo, ele não é um resumo. Ele é uma cópia. É uma transcrição da videoaula. Porque a gente fazia vezes. isso na escola. A gente falava, a professora falava, vamos fazer um resumo do livro? Você não resumia. Porque resumia é botar com a sua palavra. Sim. Você copiava as frases e botava lá. Isso eu acho que é muito natural nas aulas presenciais, porque você fica com aquele medo de a professora tá falando, eu nunca mais vou ouvir isso, porque tá presencial, não tá gravado. Eu preciso materializar num caderno, em algum bloco de notas. Na videoaula gravada, você não precisa disso. Você pode voltar tantas vezes quantas você precisar para entender o que o professor falou. Então, acho que essa cultura de anotar vem muito da aula presencial. Que o professor tá falando agora, eu preciso anotar, senão eu vou perder. E aí dá aquela sensação de segurança, de ufa, agora tá no meu caderno, eu leio quando precisar e você nunca lê. Muitas vezes a pessoa nunca lê. Ela escreve no caderno, dá a sensação de segurança, pronto, tá no meu caderno, nunca mais vou perder. Depois eu leio quando eu precisar e você nunca mais lê. Então, é uma técnica furada. Então, primeiro, pega um método, um material que funciona e segue até o final, foi o que você fez com a Brabo. Segundo, não faz resumo, não fica... Pode até fazer uma outra anotação, mas não fica transcrevendo a videoaula que você vai perder tempo. E um terceiro erro aí, comum pra gente fechar o pódio dos 3 principais, o que você acha? Revisão. Não fazer revisão ou fazer revisão do jeito errado? Fazer a revisão. Então... Um erro seria não fazer revisão. Seria não fazer a revisão. Como que você fazia a revisão? Que é uma dúvida também que sempre aparece. Por muito tempo e muito mesmo, eu não fiz revisão. É por isso que eu não passei. Por isso que eu demorei muito para passar. Exatamente. Então eu tive dois platôs. Tá. A minha nota estacionou e não saía mais. No primeiro platô, foi quando eu troquei de método, de metodologia. Por quê? Eu já tinha bastante tempo de estudo teórico, de videoaula, de não sei o que lá, troquei para o estudo reverso. Mas fiz estudo reverso porque eu já tinha a base, né? Só que eu tinha a base, não fazia revisão, então era assim... Era matéria nova e não precisava revisar, porque a gente tem a sensação de que quando você está revisando, você está deixando de aprender. E é exatamente o contrário, porque a gente aprende por repetição. Então, eu não fazia revisão. E aí,
no meu primeiro platô, que foi quando eu passei nos 3 primeiros concursos, foi quando eu troquei de método. Então, eu comecei a fazer o estudo reverso. Comecei a fazer o estudo reverso, passei nos 3 concursos, mas eu passei longe, não passei bem colocada. Tá. Já tive uma melhora ali, Sim. mas fiquei longe. Tô até hoje na lista, inclusive, porque... Da defensoria? Não, foi os 3 TJs. Tá. Então, passei mal colocada. Sim. Aí veio a pandemia, suspendeu tudo. Tá. Beleza. Posso ser chamada a qualquer momento. Mas, enfim, esses concursos foram em 2018. Sim. Está na lista lá de aprovada, mas ainda tá aguardando nomeação. É a lista na balada, né? Pelo menos você botou... Você tá com o nome lá. 100% de quem entrou tava com o nome. Sim. Né? Mas nem todo mundo que tava com o nome conseguia entrar. Tá. Aí, o meu outro platô... E aí vai ser muito legal, porque foi quando eu assisti... Foi quando eu assisti um podcast do Douglas. Tá. Falando sobre revisão. O professor ou o aluno? O aluno. Tá. Ele era tutor. Legal. É ainda tutor. Sim. E eu tinha... eu estava procurando alguma coisa... Alguma metodologia que me desse um ajuste fino, assim, precisava de pouca coisa. Porque eu fiz o TJ 2021, o TJ São Paulo 2021, e não passei por 5 questões. E eu falei, ok, o método reverso para mim está funcionando, mas eu tô batendo na trave. Sim, faltava alguma coisa. E eu já lia bastante sobre neurociência, para saúde. Eu perdi a minha mãe durante a minha preparação para estudo, porque durante a minha preparação para estudo eu casei, eu separei, eu casei de novo, minha mãe faleceu, tudo isso foi acontecendo enquanto eu estava estudando e eu tive que continuar, né? E aí ali eu vi, eu preciso de tá faltando pouca coisa. E aí vendo neurociência, e era neurociência, assim, para dormir melhor, neurociência para alimentação. E falei, olha, posso usar neurociência para estudo. Quando eu comecei a botar neurociência, estudo, no Google, começou a vir as coisas do Matheus. E aí, eu dormir bem para estudar, eu comer bem para estudar, e a gente precisa, o nosso relógio biológico, e vamos isso, vamos aquilo, não sei o que. Comecei a seguir o Matheus. Falei, eu acho que eu preciso agora da humildade de entender. Até aqui eu consegui fazer sozinha. Daqui para frente eu preciso de ajuda. Aí falei com meu pai, falei, eu não tenho dinheiro. Aí meu pai falou assim, não, então tá, eu pago pra você, eu te ajudo, e você vai lá e compra o curso. Beleza. Eu fiquei na lista, porque não tinha lançado o Ministério Público ainda, as aulas, né? Fiquei na lista e comecei a consumir tudo da Bravo. Tudo que tinha da Bravo na internet. E aí apareceu um podcast do Douglas, do tutor, falando de revisão. E ele fazia faculdade, estava contando como ele fazia a revisão quando estava na faculdade. Quando ele começou a contar como ele fazia as revisões dele, eu falei, gente, é simples. Até então, eu transformei a revisão numa coisa complicada. E aí eu achava que não dava para fazer, porque eu achava que precisava de muitas coisas, e não é. Quando ele falou aquilo pra mim, você precisa... Pra mim, não, né? É que eu fiquei tão impactada com aquilo que eu tenho a sensação de que ele falou pra mim. Eu chamei ele, porque aí eu já era... Você era aluna da Brabo? Aluna da Brabo. E ele era tutor. Tá. Eu vi o podcast dele, mandei uma mensagem pra ele, contei a minha situação, olha, fiz tantos pontos no TJ São Paulo, preciso... de ajuda, que daqui pra frente eu não consigo mais ir sozinha. Até aqui eu fui bacana. Daqui pra frente eu preciso elevar o nível. Falei pra ele, eu assisti o seu podcast falando de revisão, não sei o quê. E aí a gente conversou rapidinho sobre revisão, sobre simulado, que era uma coisa que eu não fazia simulado. Eu fui aprender a importância do simulado depois que eu entrei na Brabo. Até então eu não fazia. Eu não tinha noção. Eu descobria as minhas deficiências no dia da prova. Eu não testava antes. Por isso que você sofria algumas reprovações. Por isso que eu fui ficando lá longe na lista. O simulado da Bravo mudou, então, Sim. o jogo pra você. Assim. Eu precisava que alguém me dissesse a importância dele. Entendi.
E aí, quando ele apareceu, que você fazia e você botava nome no ranking e tudo mais, aquilo te motivava, né? E então, quando eu aprendi a fazer revisão, aí eu entrei na Brabo. Eu aprendi a fazer revisão, eu passei no primeiro. É que, tecnicamente, eu passei no segundo concurso, né? Não no primeiro, porque o primeiro teria sido o dos TJs. Não, teria sido o Ministério Público, quando eu entrei na... Então, eu tanto precisava só desta orientação, que eu passei no primeiro que eu fiz depois que eu entrei na Brabo. Entendi. Porque eu precisava concurso. Do quê? Que me método, revisão. Exatamente. Era a importância da revisão e a importância do simulado. E alguém mostrasse pra mim, que foi o que o Douglas fez, que revisão, ela tem que ser simples. Ela não tem que ser complicada. Isso aqui que você acabou de assistir é só um trechinho do Brabocast e o episódio completo ficou muito massa. Eu deixei aqui fixado no primeiro comentário o link do episódio completo. Então, se você está buscando a sua aprovação no concurso público e quer ouvir histórias inspiradoras, não esquece, assista o episódio completo, dê o like e se inscreva no canal. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.